Agroband. Oferecimento Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Olá, bom dia. Você vai ver no Agroband de hoje. A Lactus Brasil, uma das maiores empresas do país, fecha 2 fábricas e demite 80 pessoas no Rio Grande do Sul. No estúdio, uma entrevista com o novo presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. O futuro da pecuária gaúcha foi discutido em Porto Alegre no Beef Summit. E as imagens que registram a produção e os moradores do interior gaúcho, feitas por um fotógrafo que viajou 2 anos pelo estado. Eu sou Lizemara Prates e o Agroband começa agora. A Lactus Brasil, uma das maiores empresas do país, encerrou a produção de queijo em 2 fábricas, uma delas em Gaurama, que fica no norte do Rio Grande do Sul. Além disso, demitiu mais de 80 funcionários em Fazenda Vila Nova, no Vale do Rio Pardo. Não estão descartadas mais demissões em outras unidades. O Sindicato das Indústrias de Laticínios afirma que a mão de obra será reabsorvida por outras empresas do setor. Aos 46 anos e criando sozinho um casal de filhos, Pedro foi um dos 84 funcionários dispensados na última segunda-feira desta unidade em Fazenda Vila Nova, no Vale do Taquari. O transporte não passou, o asfalto tinha quebrado e na hora eu me agoniei e vim sempre, porque o meu serviço eu ia frequentar igual, né? E daí só chegaram aqui, tu veio de carro? Eu vim tranquilão, passa aqui e tu tá despedido. Pegou uma surpresa porque ele está sempre dizendo que não ia ter problema, que nós ia ficar, que nós ia dar a volta por cima, só que foi o contrário. Ele trabalhou na mesma função durante 6 anos. A Lactus Brasil foi criada em 2010, reunindo 9 marcas com apoio financeiro do BNDES. Rapidamente se tornou uma das maiores do setor no país. Somente no Rio Grande do Sul é responsável por captar aproximadamente 25% da produção de leite. Em fevereiro deste ano, a LBR entrou em recuperação judicial. A dívida da empresa ultrapassa R$1 bilhão. As empresas que têm somente o setor lácteo têm um problema tributário de acúmulo de PIS e COFINS, que ela não consegue transformar isso em moeda corrente, né, compensar com outros impostos, então vai acumulando uma questão de crédito, que isso acaba perdendo competitividade. Até agora, a crise na LBR não afetou os fornecedores, mas a situação está sendo monitorada de perto. Isso porque 80% dos 120 mil produtores gaúchos estão localizados em pequenas propriedades. E a venda do leite representa toda, ou então a maior parte, da renda da família. Para nós é preocupante quando tem esse tipo de notícia, até porque a empresa LBR no Rio Grande do Sul recolhe de mais de 10 mil produtores o leite e também é a 3ª maior empresa que atua no estado. Portanto, a nossa atenção é redobrada e esperamos que não chegue a afetar o produtor da mesma forma como hoje já está afetando os trabalhadores em algumas regiões, inclusive fechando estruturas. Médico veterinário formado pela URGS, Rui Vargas ocupou cargos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Foi secretário substituto de Defesa Agropecuária, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, além de chefe da Divisão de Controle do Comércio Internacional. E agora foi escolhido o novo presidente da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. E ele está aqui no estúdio para falar conosco. Nós estamos num bom momento para a suinocultura. A carne brasileira hoje é reconhecida até em mercados mais exigentes como Estados Unidos e Japão. E agora estamos nos preparando para receber uma missão técnica da Ucrânia que vem ao Brasil nos próximos dias. Bom dia e parabéns. Bom dia, muito obrigado pela... Quais são os principais desafios na presidência agora? Bem, o principal desafio, como você bem falou, né, deixou todos os outros desafios que nós tínhamos de lado e nós partimos para a prioridade 1, que é receber essa missão da Ucrânia e retomar a normalidade dos embarques para a Ucrânia da carne brasileira, né? E obviamente isso para nós passou a ser um grande foco nesse mês de abril, que a gente pretende que até o final desse mês se consiga retomar esse mercado, tendo em vista
que nós não queremos que isso venha dar qualquer tipo de prejuízo ou de impacto à cadeia produtiva que já sofreu muito, né, em 2012, e a gente espera que 2013 seja um ano só de excelência, que não haja esse tipo de crise dentro da cadeia da suinocultura. E hoje a Ucrânia é o principal importador, por exemplo, da carne suína aqui do Rio Grande do Sul, porque nós estamos sem exportar para a Rússia desde junho de 2011. Nós, Paraná e Mato Grosso. Outros estados estão exportando. E a Ucrânia agora alega uma existência de bactéria que eles não autorizam lá na nossa carne para não receber o nosso produto. Que chance nós temos de terminar com esse embargo? Olha, eu acho que as chances são muito fortes e muito positivas, porque realmente, sob o ponto de vista técnico, esse argumento que a Ucrânia utilizou, ele é pouco consistente, ele é pouco contundente, né? Já que a bactéria que eles alegam ter detectado em carne congelada, ela é de um risco completamente negligenciável sob o ponto de vista de saúde para as pessoas ou até para o próprio animal. Então, eu acredito que isso aí seja mais um pano de fundo para algum tipo de problema comercial que deve estar existindo na Ucrânia, porque em 2012 nós atingimos níveis máximos de volume de produto exportado para lá, e obviamente isso deve ter dado algum pequeno desequilíbrio, né, dentro do país, e eles utilizaram aquilo que tinham na mão em termos de estabelecer alguma barreira para o Brasil. Mas eu não vejo nenhum problema, porque existe uma boa vontade por parte das autoridades da Ucrânia e também uma ação bastante forte por parte do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, junto com as empresas, para a gente resolver esse problema o mais rápido possível. E o seu feeling diz que quando nós vamos conseguir voltar a exportar para a Rússia? Nós, eu digo os gaúchos. Olha, o meu feeling, né? O senhor é gaúcho e já ele passou tende pelo um pouco Ministério. para o estado do Rio Grande do Sul, né? Mas eu acredito que o problema Rússia é bastante complicado e bastante complexo, porque a Rússia tem uma instabilidade muito grande na sua produção interna de carne suína e está sempre investindo, o governo russo tem investido muito alto em melhorar a condição de produção de aves e suínos lá dentro. Então, ele estabelece uma certa proteção, né, que, no entendimento dos russos, é a melhor forma de controlar e proteger a sua produção local. Então, se vocês todos se lembram, há alguns anos atrás, o Rio Grande do Sul ficou quase 3 anos sozinho na exportação da Rússia, chegou a atingir níveis de 60%, 70% de participação na exportação da exportação de carne suína brasileira para a Rússia, tendo em vista que Santa Catarina tinha tomado uma suspensão, uma restrição temporária. Agora a coisa meio que se inverteu, né? Ficou só algumas empresas de Santa Catarina exportando para lá, né? E o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso ficaram de fora, e já estão alguns, vai fazer quase 2 anos que eles estão de fora. Eu acho que isso aí é uma coisa muito estável, é muito difícil você avaliar o que vai acontecer com a Rússia, porque a Rússia é um país bastante complexo nas suas decisões, e é como dizia aquele jogador de futebol, o Garrincha, né, quando fizeram a tática para atacar o time russo. Então você cruza ali, o outro se coloca lá, o outro se coloca aqui, e ele perguntou, mas avisaram os zagueiros russos que nós vamos fazer tudo isso? Então, bom, eu acho que é isso. Vamos deixar um pouco a Rússia de lado. Santa Catarina se habilitou para exportar para os Estados Unidos e para o Japão, e nós estamos com 2 plantas habilitadas para a China. Quando é que a gente vai conseguir pôr carne suína lá no mercado chinês efetivamente? Olha, eu acho que agora tudo está na dependência dos setores comerciais, né, das empresas, e até a ajuda que o próprio governo do estado pode dar no sentido de fazer prospecção para as indústrias que estão localizadas aqui no governo do estado, nesse mercado, né, dar algum tipo de ajuda no sentido de prospectar e facilitar todo o aspecto que envolve uma exportação e um acordo comercial, que seria a logística toda, a infraestrutura toda, né, que é necessária, e, obviamente, o trabalho comercial que tem que ser feito lá na China. Eu acho que isso aí é o que está faltando para a gente deslanchar um pouco, né? A gente levou 5 anos para conseguir abrir esse mercado e, obviamente, deve-se levar mais alguns anos para conseguir vender, ter os nossos embarques no nível que a gente espera, porque o chinês sempre ele é mais demorado em todos os aspectos.
Bom, nós agradecemos a presença do gaúcho Rui Vargas aqui no AgroBand, que assumiu a presidência da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína. Desejamos sucesso nas nossas exportações e lembramos que grande parte da carne suína brasileira fica aqui dentro mesmo, entre 70% e 80%. O AgroBand vai para um rápido intervalo. Na volta nós vamos saber como foi o Beef Summit, que discutiu o futuro da pecuária no sul do país.